TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Sindical, transmitindo também tvcrio.org.br. Conosco aqui, Paulo Passarinho, ele que é economista, tem também uma atividade que eu diria também enquanto radialista, no programa Faixa Livre, que vai ao ar de segunda às sextas-feiras. Paulo Passarinho, seja bem-vindo aqui na TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite, Soriano. Estamos juntos. É uma honra para a gente. Não é? Você lá com áudio e a gente aqui também com visual. Paulo Passarinho, você, enquanto economista, poderia fazer para a gente, nos ajudar a entender o cenário atual, passando talvez pela parte internacional, a parte nacional e Rio de Janeiro. Como é que você está vendo isso aí? Nós estamos vivendo um momento muito, eu diria, peculiar, não só da economia brasileira, mas da nossa própria sociedade, não é? Eu tenho uma opinião muito particular, inclusive entre os economistas, né, a respeito do que a gente vem experimentando há, diríamos, praticamente 20 anos. Eu faço essa menção porque, de alguma maneira, criou-se um consenso no país que todas as reformas que foram feitas a partir dos anos 90, principalmente o lançamento do Plano Real, a chamada queda da inflação e, posteriormente, inclusive, os avanços sociais que tivemos no curso dos governos do PT, tudo isso, de alguma maneira, é apresentado como um grande avanço da sociedade brasileira. O ponto de interrogação foi justamente a partir de 2014, especialmente 2015 e 2016, que nós tivemos aí uma reversão espetacular das expectativas, entramos num período recessivo muito forte e o diagnóstico que em geral se faz é que nós passamos a enfrentar essas dificuldades por conta de imperícias, aventuras e até mesmo crimes que teriam sido cometidos na gestão da Dilma Rousseff e do Lula. Essa versão da história é completamente fantasiosa. Na verdade, desde os anos 90, nós temos sofrido crises muito fortes. Uma delas, eu me recordo, foi a crise que levou, inclusive, ao abandono da chamada âncora cambial, em 1998, e que nos levou, inclusive, a um pacto com o Fundo Monetário Internacional e a consagração do chamado tripé macroeconômico, que justamente agora completa 20 anos. Eu sou um crítico de todo esse movimento que foi feito na economia brasileira e na sociedade brasileira, porque nós tivemos essa crise em 99 muito forte, já como uma consequência, inclusive, das características da economia brasileira e particularmente de processos de crise internacional que naquele momento afetaram as economias asiáticas, a economia da Rússia, por exemplo, e acabou chegando aqui no Brasil. Posteriormente, nós tivemos a própria crise ali do apagão no governo Fernando Henrique Cardoso e novamente uma crise cambial em 2002. Ocorre que naquele momento houve a mudança de governo, foi justamente quando o Lula foi eleito em 2002 e tomou posse em 2003, só que naquele momento a economia internacional entrava num momento muito auspicioso, puxado pelo crescimento chinês principalmente. Nós tivemos uma valorização muito forte das commodities. E isso propiciou, apesar do governo Lula ter mantido o tripé macroeconômico, isso propiciou uma margem de manobra muito importante para o governo. Inclusive, é oriundo dessa época uma série de medidas que foram tomadas e que ajudaram muito a vida dos mais pobres e miseráveis. Eu destaco a adoção do programa Bolsa Família, outros programas importantes como Luz para Todos, o próprio Reúne, que injetou recursos na área do ensino universitário público, ou mesmo o ProUni, que eu tenho muita crítica a esse programa, mas ele propiciou a entrada de uma geração de jovens pela primeira vez nas universidades particulares.
Ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma melhoria muito significativa do salário mínimo. Então, tudo isso ajudou a acreditarmos que o caminho, de alguma maneira, era esse, o caminho da economia brasileira, porque propiciava, inclusive, alguns ganhos sociais. Só que isso estava muito sustentado por um processo de favorecimento das nossas exportações, commodities agrícolas e minerais, que nos deram justamente essa folga. Após a crise de 2007, 2008, onde inclusive a intervenção do governo foi muito importante para segurar os efeitos da crise, o que nós tivemos, especialmente a partir do primeiro mandato da presidente Dilma, foi novamente as pressões dos setores que são dominantes. Que setores são esses? São bancos e multinacionais. Os bancos e multinacionais, por exemplo, exigiram determinadas medidas do governo Dilma e ela adotou essas medidas, que posteriormente são, inclusive, apontados pelos críticos liberais como deformações na gestão macroeconômica. Então, acho que essa história precisa ser melhor contada. Só para a gente dividir aí essa evolução dos acontecimentos, o Lula também faz uma abertura para setores internacionais, em termos de blocos. Por exemplo, com relação aos BRICS e no que diz respeito à abertura mais para o mercado árabe também. Alguma coisa tipo, quase que uma priorização. Eu queria que você, antes de passasse já para esse outro instante, que é o governo Dilma, que no segundo mandato dela, ela enfrenta aí o golpe que alguns insistem em chamar de impeachment. Mas fala um pouquinho dos BRICS, da importância disso, para que ponto reflete sobre a economia brasileira e se a gente realmente chegou a pagar a dívida externa no governo Lula. Esse é uma polêmica. Não, o que ocorreu, nós passamos cada vez mais a sermos dependentes das exportações de produtos agrícolas e minerais. E os mercados asiáticos, o próprio mercado árabe, é muito importante, são consumidores muito relevantes de exportações, por exemplo, de carne de frango, de carne de boi, de soja. Então, a política externa brasileira, ela procurou justamente ampliar os seus mercados, principalmente para as nossas exportações. E isso é uma necessidade, porque nós temos, com o processo de abertura que foi feita nos anos 90, nós tivemos transformações importantes nas nossas cadeias industriais. Muita coisa que a gente produzia internamente, nós passamos a importar, inclusive com as mudanças tecnológicas que tivemos aí nas cadeias de produção internacionais. E isso acarreta, por exemplo, um custo para o país muito forte, o que nos obriga a exportar cada vez mais, justamente para bancar essa conta das importações. Para darmos um exemplo bem objetivo, nós temos uma importante indústria de celulares no Brasil, uma indústria multinacional, na verdade, mas nós montamos aqui muitos celulares. Para essa montagem de celulares, nós importamos peças e componentes concernentes a esses celulares. São peças e componentes que são produzidos em outros países. Então, nós importamos. Há um custo de importação para nós viabilizarmos a produção dos celulares aqui no Brasil. Como a gente tem um mercado consumidor muito grande, boa parte dessa produção dos celulares é vendida aqui dentro. Então, nós não geramos os dólares suficientes para pagar o custo da importação de peças e componentes que viabilizam essa indústria aqui no Brasil. É verdade que a gente exporta uma parte dessa produção, mas se formos botar na ponta do lápis, a conta de importação... Exportações líquidas, então... A conta de importação, ela é maior do que a receita de exportação com celulares. Então, nós temos, por isso, cada vez mais, nós somos dependentes do chamado agronegócio, ou que envolve não somente as atividades aí de exportação de carnes, exportação de grãos, mas há também todo o conjunto de exportações das nossas riquezas naturais. E aí entram, por exemplo, os minerais, né? Especialmente o minério de ferro, é uma estrela na pauta de exportações do Brasil.
Eu defendo que nós tivéssemos, assim como todos os países que se desenvolveram, uma política clara de industrialização que fosse sustentada por empresas brasileiras. De alguma maneira, todos os países no mundo que se desenvolveram, especialmente os grandes países que têm populações grandes como a nossa, né, gigantescas, todos esses países, de alguma maneira, percorreram o caminho desenvolvimentista. Que países foram esses? A Inglaterra, a França, inicialmente, e posteriormente a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão. Esses países, de alguma maneira, como eles conseguiram essa estatura econômica? De alguma maneira, percorrendo um cardápio de medidas que, de alguma maneira, são muito semelhantes e podem ser sintetizadas nos seguintes pontos. Primeiro, rápida e acelerada política de industrialização dos seus países. Industrialização essa, segundo ponto, sustentada por empresas nacionais. Porque se essa industrialização, conforme ocorreu na industrialização em geral da América Latina, tiver um forte componente oriundo do investimento de multinacionais, isso significa que nós temos que remunerar esse capital multinacional através da remessa de lucros e dividendos. Por isso é importante o processo de industrialização, e isso nós nunca tivemos aqui na América Latina, ser sustentado por empresas nacionais. E terceiro ponto, induzidas pelo Estado. O Estado é um indutor importantíssimo do modelo de desenvolvimento que nós queremos, ou que a gente persegue. E o quarto ponto, todo esse ambiente da industrialização, sustentado por empresas nacionais, induzidas pelo Estado, tem que ser protegido por um sistema financeiro não vulnerável às pressões internacionais. Qual é o meu problema com as reformas que, desde os anos 90, conformaram uma nova economia brasileira? Desde os anos 90, a gente vem experimentando um processo de desindustrialização ou fragilização das nossas cadeias industriais, desnacionalização do nosso parque produtivo, fragilização do Estado na sua função indutora e um sistema financeiro muito suscetível às oscilações do mercado financeiro internacional. Então, de alguma maneira, a gente trilha um caminho antidesenvolvimentista. Me dá um parênteses aí para eu lembrar o Barbosa Lima Sobrinho. Você falou do sistema financeiro, ele estava sempre preocupado e nos advertindo, mas sem endividamento externo, porque o capital tem que se fazer em casa. Isso, era uma máxima do Barbosa Lima Sobrinho que, infelizmente, os próprios economistas esquecem disso. Porque se a gente tivesse se industrializado, como você falou que seria essencial, ainda que endividado, mas a gente se endividou sem ter, inclusive, industrializado. Mas isso, convenhamos, essa forma como a gente se industrializou, nada tem a ver com as decisões do governo Lula ou mesmo do governo Fernando Henrique. Na verdade, essa industrialização nos remonta aos anos 50, e onde nós tivemos aí o carro-chefe da industrialização, a indústria automobilística, dirigida por multinacionais. Então, esse é um pecado original do nosso processo de industrialização. Em algum momento, nós vamos ter que fazer uma transição, caso queiramos ter, e essa é a questão relevante, um processo econômico sob controle de instituições nacionais. Cada vez mais nós estamos abrindo mão da dinâmica do desenvolvimento do nosso país em prol dos movimentos internacionais, especialmente das grandes multinacionais sustentadas pelo sistema financeiro internacional. Não é à toa que nós temos uma dependência tremenda, por exemplo, das orientações do Fundo Monetário Internacional, mesmo com as reservas elevadíssimas que nós temos. Reservas internacionais que poderiam nos dar uma margem de manobra, inclusive, para pensarmos políticas alternativas. O que eu lamento nesse momento é que a discussão sobre política alternativa desapareceu. Com relação ao endividamento externo, que você me questionou, me lembrou, houve uma mudança muito grande daquele dilema da dívida externa dos anos 80, por exemplo, para o quadro que nós temos hoje. O endividamento externo que nós tivemos nos últimos anos é principalmente o endividamento externo privado. Existe o endividamento público, mas esse endividamento público caiu muito. Inclusive, a nossa própria parcela de dívida com o Fundo Monetário Internacional, ela foi saldada.
Hoje, o grosso do endividamento externo, e não é pequeno, diz respeito às empresas privadas. Por que isso? E muitas vezes multinacionais, filiais de multinacionais. O custo do dinheiro no Brasil é muito elevado. Então, todas as empresas que possuem uma articulação internacional, é um grande negócio captar recursos no exterior, trazê-los aqui para o Brasil, aplicar no Tesouro Nacional, por exemplo, e viabilizar outras operações que, em geral, essas empresas podem fazer, inclusive operações de crédito. Mas isso leva a uma situação muito dependente também do país em relação a essa situação do endividamento externo de empresas que estão sediadas aqui. Por que isso? Você pode falar, mas o Estado brasileiro não tem nada a ver com isso. Tem, porque se houver algum tipo de dificuldade de pagamento dessas empresas, em última instância é a sociedade brasileira que vai pagar por isso. Por exemplo, em termos de um descontrole na taxa de câmbio, se houver escassez de dólares, dificuldade das empresas endividadas em dólar saldar seus compromissos no exterior, certamente nós teremos pressões sobre o mercado de câmbio. E isso, evidentemente, traz consequências para a administração econômica. Então, a gente precisaria encontrar um outro caminho. Mas o que eu vejo das discussões, inclusive no governo recém-eleito do Bolsonaro, é, em geral, a defesa de mais abertura, mais concessões ao capital estrangeiro, mais privatizações. Soriano, desse modo, nós estamos destruindo qualquer capacidade de pensarmos no Brasil como uma nação soberana. Nós estamos cada vez mais incrementando uma espécie de neocolonialismo. É isso que a gente precisa deter, no meu ponto de vista.